Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Uma ótima tarde para todos vocês. É sempre um prazer muito grande podermos entrar na sua casa com a sua devida permissão para levarmos uma mensagem de fé, uma palavra que pode mudar a sua vida, que é a palavra de Deus, a palavra que já mudou a vida de muitas pessoas. Nós temos mostrado aqui nos nossos programas histórias maravilhosas de pessoas que superaram doenças que para a medicina não tinham cura, problemas insolúveis aos olhos humanos. Elas conseguiram vencer porque manifestaram uma fé na palavra de Deus. Eu sei que há muitas pessoas que estão a acompanhar o nosso programa e que estão a viver dias difíceis. Não sei se é o caso do senhor, se é o caso da senhora. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, quais têm sido os seus problemas, mas de uma coisa estou certo. O mesmo Deus que tem ajudado a tanta gente é o mesmo que quer também te ajudar, é o mesmo que quer te socorrer. Hoje nós vamos colocar aqui mais histórias. Veja a imagem desta senhora aí na sua tela. Esta senhora é a dona Teresa. Ela enfrentou muitos problemas, ela tinha problemas espirituais, via vultos, e depois do casamento as coisas se complicaram ainda mais para ela. A vida não se desenvolvia, esteve 10 anos para construir sua casa, mas não conseguiu, o dinheiro não dava para nada, desaparecia. E ela foi a bruxos. A partir daí tudo piorou. Foi a psiquiatras que receitavam calmantes, mas também nada pôde resolver os seus problemas. A senhora Teresa não conseguia ter paz. Hoje ela está liberta, ela participou de reuniões de libertação espiritual da Universal e o casamento que não estava nada bem foi totalmente restaurado. Veja a história dela. É assim, eu sentia-me muito triste, sentia-me vazia. Eu via vozes, eu ouvia vultos, eu de noite eu não conseguia dormir, porque eu tinha sempre aquilo ao meu lado. De dia eu saía para o trabalho e aquilo acompanhava-me, era um vulto que eu não me conseguia afastar dele, ou ele nunca se afastava de mim. Sofria muito com isso, porque para todo lado que eu ia, isso me acompanhava. Era de noite, era mesmo de dia quando eu ia para o trabalho. Muitas vezes eu saía de casa para trabalhar, eu corria, batia na porta do vizinho, metia a porta dentro e eu corria mesmo, porque eu sofria com isso. Eu nunca conseguia ver a cara, só que isso acompanhava-me sempre no trabalho. Eu saía do trabalho, eu entrava em casa e até, inclusive, eu saía de casa à noite, eu fugia, porque eu pensava que o problema era em casa. Eu não sabia que o problema, hoje eu entendo que o problema era eu, mas na altura eu fugia, porque eu não queria estar em casa. Eu de noite eu estava deitada, eu não conseguia dormir de luz apagada. Eu tinha que ter a luz acesa. Eu gritava porque eu não queria estar sozinha. Eu queria ter alguém sempre do meu lado. Eu tinha medo a tudo. Até a minha própria sombra já me metia medo. A ponto de eu chorava sozinha. E eu ia para o cemitério porque eu pensava que lá era o sítio onde eu ia me sentir melhor, que era lá. Cheguei a procurar bruxos, cheguei a levar um padre a casa a ver se tentava resolver o problema, mas nunca resultou em nada, nunca. Inclusive, o padre tinha saído da minha casa, passado pouco tempo aquilo voltou outra vez. Eu pensei assim, não me valeu a pena de nada, então o que é que ele teve aqui a fazer? Eu sentia-me desesperada, seguia-me sempre, eu nunca me sentia só, eu nunca me sentia sozinha. Em todo lado que eu estava, aquilo estava ali do meu lado e aquilo atormentava-me. Porque eu não me sentia segura com aquilo, eu não conhecia aquilo para mim era estranho, eu não sentia paz em lado nenhum. Quando eu tomava os calmantes à noite eu sentia-me um bocado relaxada, mas o problema voltava. Eu queria dormir e nunca acordar, porque se eu dormisse, se eu estivesse a dormir, eu não tinha aquela perseguição enquanto eu dormia, mas era difícil até eu dormir, porque eu fui aguentando, eu pensei, quando eu casar, tudo vai mudar, isto vai acabar, eu vou ter o meu marido que vai me proteger e tudo vai mudar, só que isso nunca acontecia. Tinha um marido que me protegia, mas não nesse sentido. E então eu procurei médico, procurei ajuda ao médico.
a minha vida, inclusive, começámos a construir muito novos e a minha casa, como eu gastava dinheiro nessas coisas, eu não tinha condições, a minha vida não andava para a frente, porque começámos a construir e a minha casa ficou com os blocos 10 anos, não tinha dinheiro. Não sei, eu trabalhava, o meu marido trabalhava, mas as coisas estavam assim, não andava para a frente, a minha vida não andava para a frente. Aos 30 anos conheci a Igreja Universal e comecei a entregar-me ao Senhor Jesus. Na primeira reunião eu senti-me aliviada, acho que sim, um peso em cima de mim. Logo que eu comecei a fazer a sexta-feira, passado pai um mês mais ou menos, isso deixei de ver os vultos. O meu interior mudou completamente, eu comecei-me a sentir outra pessoa, não era má. Não resmungava da maneira que eu resmungava, porque eu resmungava, eu sentia-me, como eu estava mal, e então eu deitava para fora aquilo que eu tinha dentro de mim. E o que eu tinha dentro de mim era isso, era revolta, eu deitava isso cá para fora. E a partir que eu comecei a assistir às reuniões, que eu comecei a fazer tudo direitinho como o pastor me orientou, graças a Deus, tudo começou a mudar, gradualmente foi mudando. Eu acreditei no que eu estava a ouvir e pus em prática. E no momento que o pastor começou a falar, começou a dar os ensinamentos, eu comecei a guardar, comecei a praticar e a minha vida começou a mudar. E hoje eu sou diferente. Tenho a minha casa, tenho os meus carros, tenho o meu marido anda com o dele, eu ando com o meu e temos uma vida abençoada. Hoje eu sei o que é o casamento, porque eu não sabia o que era o casamento. Hoje eu sei o que é amar. Estamos casados já há 38 anos, tenho uma vida abençoada, uma paz dentro de mim, um amor. Hoje eu sei o que é o amar, porque eu não sabia. Hoje eu sei o que é o amor. A senhora Teresa se libertou de todos os males, problemas espirituais. Ela tinha problemas espirituais. E quando ela foi a bruxos para tentar resolver os problemas, aí é que os problemas se complicaram, aumentaram ainda mais. Há muitas pessoas que quando estão em desespero, quando passam por momentos difíceis, elas logo imaginam, ou alguém dá essa sugestão, que se elas procurarem determinadas pessoas que fazem rituais, os problemas serão resolvidos. Mas aí os problemas crescem, ficam maiores ainda. O que você precisa é do poder de Deus na sua vida, para você se libertar, para você ficar livre de todas as obras malignas. Ainda hoje, você poderá procurar uma Universal para você ficar livre, porque hoje, sexta-feira, é o dia em que nós trabalhamos para ajudar as pessoas que são vítimas de rituais, pessoas que são vítimas de feitiços, de trabalhos, de pragas, de maldições, pessoas que têm a vida amarrada, os caminhos fechados, mas que quando participam desta reunião de sexta-feira são totalmente libertas. Você pode procurar ainda hoje uma Universal. Nós teremos às 18 horas no nosso cenáculo do Porto, na Egas Muniz 485 e especialmente 8 da noite, nessa morada aí, esse templo que você vê nas imagens. Eu estarei 8 da noite, na noite da batalha espiritual com toque das trombetas. Será uma reunião poderosíssima para libertar a todos de invejas, de pragas, de maldições e de todas as obras malignas. 8 da noite. Egas Muniz 485, no cruzamento com a rua Serpa Pinto. No Templo Maior em Lisboa, nós teremos daqui a pouco às 7 da noite e 9 da noite na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Você pode procurar o Universal mais perto de si. O nosso telefone é o 218-368-008. Se você quiser conversar, desabafar, contar os seus problemas, se precisa de ajuda, precisa de oração, ou para você, ou para alguém da sua família, ligue agora mesmo. A nossa equipa está à disposição. Todos os pastores estão à disposição. Agora mesmo é só você ligar. 218-368-008. Eu quero colocar para todos vocês agora um relato de uma pessoa que esteve afastada de Deus. Ela ficou afastada por um tempo, como há várias pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, foram abençoadas, foram ajudadas, mas por alguma razão elas se afastaram, se desanimaram. Mas eu quero que você saiba
que Deus está de braços abertos a te esperar. Veja só essa história. O meu nome é Maria do Céu. Quando eu cheguei na igreja, eu vinha bastante conturbada, o negócio falido, o casamento já estava a andar mal e vinha com muito medo. Eu sofria de pânico e foi assim que eu cheguei na igreja. Entretanto, conheci a palavra, comecei a ser orientada sobre o que havia de fazer, a obedecer, a ouvir o que era dito na igreja e a praticar. Entretanto, acomodei-me. Eu já fazia a obra há 5 anos e acomodei-me. Por causa dessa acomodação, eu pequei. E ao pecar, não consegui aceitar esse erro que cometi e saí. E estive fora 12 anos, fora da igreja, fora de tudo aquilo que dizia a respeito a Deus. Esses 12 anos foi uma miséria, foi um fracasso mesmo, porque eu saí, entretanto o meu marido morreu, depois morreu meu pai e morreu minha mãe também, e eu sentia-me sozinha, mas não conseguia voltar ainda, porque eu não me tinha perdoado. Então comecei a me envolver em vários relacionamentos, um de cada vez, mas a darem todos errado, e também montava o meu negócio próprio. Eu nunca fechei por falta de trabalho, eu fechava porque eu não conseguia trabalhar. A última vez, isto foram 12 anos desta vida, eu envolvi-me com um senhor, fui viver com ele, abri o meu negócio próprio, mas ele tinha um histórico muito violento, e eu, quando soube que ele era assim, eu deixei-o. Só que ele não aceitava que eu tivesse deixado, e então perseguia-me, fazia-me ameaças de morte, e eu tive que fugir. Eu fugi para 3 cidades, e sempre que eu mudava de cidade eu tentava saber se havia lá alguma igreja, e geralmente havia sempre uma, mas muito longe. E eu chorava com saudades, que eu tinha saudades de voltar e não conseguia voltar. Fui convidada para vir à igreja e, embora um bocado relutante, porque eu tinha muito medo, eu voltei, porque eu também pensava, primeiro as pessoas vão me julgar, mas eu pequei mesmo e eu fiz mesmo uma coisa errada, por isso tinha mais que assumir. Eu sempre fui uma pessoa que assumia aquilo que faço. E então disse, vou assumir e vou, só que eu entrei com muito medo. Fui ouvindo a palavra novamente, fui conhecendo outra vez a nova realidade e aceitando a nova chance que Deus me estava a dar. E Deus foi maravilhoso comigo, me perdoou, me deu o Espírito Santo e eu tornei novamente. Hoje estou feliz, muito feliz, casei novamente há 2 anos, tenho meu negócio próprio, graças a Deus a prosperar, porque os meus negócios só duravam 2 anos, este já vai fazer 8, que eu tenho o meu negócio montado. Trabalho muito, tenho muito trabalho, graças a Deus, sou reconhecida no trabalho que eu faço, e acima de tudo tenho o Espírito Santo, que é a maior coisa que eu podia ter. O melhor que me podia acontecer é ter novamente o Espírito Santo. Eu dou um conselho para quem está afastado, para quem se afastou, que volte. Não liga ao que os outros falam, nem aos olhares, nem a nada que lhe digam, não ligue. Porque mantenha um foco em Deus, porque nós sem Ele não somos nada, a nossa vida sem Deus não vale nada, não tem valor nenhum. Então volte, não se importe com o que os outros pensem, volte mesmo. Jesus espera de braços abertos. Não deixe que nada, nem ninguém, o afaste daquele que lhe deu vida quando você mesmo não acreditava que era possível. Olhe para a frente e retome a caminhada rumo à verdadeira alegria. Dia 30 de maio, o domingo do reencontro. Às 7h30 e às 9h30, Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição, ou numa Igreja Universal, mais perto de si. Muitas pessoas que estavam afastadas retornaram para os braços do nosso Senhor. Eu não sei quais os motivos que fizeram você se afastar, mas os motivos pelos quais você deve voltar
são muito mais importantes e muito maiores. Eu sei que a sua vida já não é igual à vida que você tinha antes, quando você estava na igreja. Você estava bem, a sua vida estava a prosperar, o seu casamento ia bem, sua família. Mas depois que você se afastou, os problemas vieram com toda a força. Hoje você está aí desanimado, triste, não tem ânimo para nada. Mas eu quero que você saiba que, se você voltar para o Senhor Jesus, Ele dará a você dias muito melhores do que aqueles que você viveu anteriormente. Ele te dará paz, você irá se reconciliar com Ele, e através dessa reconciliação, Ele será com você novamente. Deus não se esqueceu de você. Você que esteve um dia na igreja, talvez depois que veio a pandemia, você ficou sem participar das reuniões e você se enfraqueceu, se esfriou. Já faz tanto tempo que você não vai à casa de Deus. Aproveite esse domingo, o domingo do reencontro, o domingo para você voltar. Você que já foi um obreiro, uma obreira, você que já serviu a Deus. Deus não se esqueceu de você. Ele se lembra daquela época que você o servia, que você o adorava. E Ele tem saudades daquela época. E Ele quer você de volta. Volte nesse domingo. Teremos o grande dia do reencontro. Para você que mora na cidade do Porto, cidade invicta do Porto, nós teremos às 9h30 uma reunião muito especial com o Bispo Macedo. Às 9h30 neste domingo. O Bispo Macedo vai orar por você e por todos, por você que está afastado. Ele vai pedir a Deus que te fortaleça. Você que está na igreja será renovado. Você vai ouvir uma palavra que vai te conduzir, que vai mudar o rumo da sua vida. Nesse domingo, pelas 9h30. Se conhece uma pessoa que está afastada, faça um convite a ela para que ela volte, para que ela esteja conosco neste domingo, pelas 9h30. O nosso cenáculo no Porto está localizado à Rua Egas Muniz, 485, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Às 18 horas, o Bispo Macedo, no domingo, estará no cenáculo do Porto, aliás, de Vila Nova de Gaia. De manhã, às 9h30, no Porto. Às 18 horas, em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro, 151, esse templo que você vê aí. Às 18 horas, tá bom? Portanto, às 9h30, neste domingo do reencontro, dia 30, às 9h30 no Porto e às 18 horas no cenáculo de Gaia, às 18 horas. Bispo Macedo estará nesses dois horários, tá bom? Então você é o nosso convidado e eu tenho certeza que Deus mudará a sua história, Deus mudará a sua vida. Eu vou colocar para vocês agora um depoimento de uma pessoa que fez um voto com Deus e a partir daí teve a sua vida totalmente mudada, totalmente transformada. Acompanhe. Sou Albino Ferreira, sou empresário no ramo automóvel e antes de eu ser dizimista era uma pessoa que ganhava bem, só que não tinha controle do dinheiro que vinha, o dinheiro vinha à minha mão e desaparecia. Além de eu ganhar bem, eu também gastava bem. Eu era viciado nos automóveis, em corridas, era uma pessoa que bebia também, cheguei a beber bastante. Eu não tinha domínio próprio e, por incrível que pareça, para a boemice sempre havia dinheiro, sempre. No princípio de vida, quando casei, sim, aconteceu passar mal, chegar a tomar um café e não ter dinheiro para tomar café. Depois fui lutando com a força do braço e foi quando eu cheguei àquele ponto de começar a ganhar bem, começar a estabilizar, o estabilizar momentâneo, não é? E depois foi aí que as coisas foram se proporcionando, mas cada vez que eu ganhava mais, cada vez eu me degradava mais, cada vez eu me viciava mais, cada vez eu me focava mais em gastar o dinheiro, ou seja, não conseguia ter domínio, porque se eu visse uma coisa, se eu cobiçasse uma coisa, eu tinha que comprar. E impressionante, quando eu queria eu comprava, depois vinha aquele arrependimento de comprar para quê? Porque dava prioridade às coisas fúteis, que não fazia sentido. Quando eu cheguei à igreja, eu comecei a frequentar as reuniões e fui ouvindo falar sobre o dízimo, sobre as ofertas e aquilo tornou-se uma curiosidade. Então, eu de momento, fui ao multibanco, levantei tudo que tinha para levantar, acertei contas com Deus, dízimo, e fiz o meu primeiro dízimo,
que foi uma dificuldade não entregar o dízimo, mas resistir à vontade do ser humano, à vontade, àquela voz que vinha à cabeça, não faças, que não vale a pena, não sei o quê. Então eu fui. A partir do primeiro dízimo, as coisas começaram, não foi logo de imediato, mas passo a passo, as coisas foram mudando. A nível de trabalho, mesmo que eu faço no ramo automóvel, foi começando a mudar aqueles trabalhos que eu mendigava para fazer. Começou a aparecer aqueles trabalhos mais seletos, mais bem remunerados e com alguma qualidade. Logo de imediato também surgiu uma direção de montar uma empresa de lenha, na qual eu montei a empresa de lenha. Tenho uma quinta alugada onde eu faço a recolha da lenha, onde fazemos a refinaria da lenha, e tenho um armazém onde eu faço a minha mecânica e guardo o meu reboque e os meus carros. E neste momento, a nível de património, eu consegui conquistar um caminhão, um porta-4, consegui comprar 2 reboques pequenos, um dos quais comprei nesta última pandemia. Consegui comprar um reboque em plena pandemia. Eu creio que foi através da minha fidelidade com Deus que Deus permitiu que eu comprasse esse reboque. Estou com 3 reboques e tenho 4 carros para venda. Tenho carro próprio, tenho uma casa que é dos meus pais, foram eles que me deram no princípio. Em relação aos vícios, eu fui deixando de beber, porque eu bebia muito. Ao final de semana eu bebia mesmo muito, nem sequer me preocupava se vinha para casa, se tinha família, se não tinha. Dedicava-me aos ralis, saía à sexta-feira e aparecia à casa ao domingo à noite. E eu, desde que me tornei dizimista, deixei de beber, deixei a boemice. Eu fui conquistando o meu casamento também. Tinha um casamento aparentemente saudável, mas era um casamento destruído. Hoje não há mais brigas no casamento. Hoje tenho problemas, os problemas diários, que é normal, mas não tenho aquelas brigas de agressão que havia. Tenho uma família abençoada, tenho paz, consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem preocupações. Em relação a este período de crise que já estamos quase com 1 ano e meio, eu tenho, graças a Deus, Deus tem-me honrado, porque estando eu no ramo automóvel, no qual abrandou, parou, praticamente o país parou, eu nunca tive crise, graças a Deus. Eu nunca precisei de ir buscar o dinheiro à conta particular para sustentar a empresa dos reboques. A nível da empresa de lenha, eu vendi lenha, foi o ano que mais vendi lenha. Consegui superar as vendas, num mês consegui superar a venda do ano anterior. Olhando ao passado e agora ao atual, do dia de hoje, os meus dízimos multiplicaram. Tem vezes que chega a triplicar, tem meses que chega a triplicar. Deus permitiu que eu tivesse uma vida económica estável, que deu-me poder de compra, deu-me poder económico para comprar e para eu comer ou ir jantar onde eu quiser, onde me apetecer, onde eu quiser. Eu tenho poder de compra e consigo ir sem sequer pensar se me vai fazer falta, se não vai. Deus hoje deu-me condições para eu desfrutar de uma vida financeira abençoada. E além de tudo isso, Deus ainda me deu a maior riqueza, que foi batizar-me com o Espírito Santo, que é aquela certeza que Deus é comigo e que eu vou vencer. O Albino fez um voto com Deus e esse voto mudou a vida dele, mudou a história dele. Hoje ele é um homem bem-sucedido, não só financeiramente, mas bem-sucedido em todas as áreas, porque Deus passou a ser com ele. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, com a casa dele, ele assume também um compromisso de nos honrar, de nos abençoar. Nesse mês de junho, nós teremos o clamor em Betel. Betel é esse lugar aí que eu vou mostrar nas imagens para você. Vamos abrir as imagens, você vai ver exatamente esse local na Terra Santa. Pode abrir as imagens. Esse lugar aí, onde nós temos o pastor derramando azeite na pedra, esse lugar é em Israel, é Betel. Naquela época de Jacó, esse lugar se chamava Luz. Mas como Deus apareceu para ele aí, quando ele estava só, sem nada, e Deus fez promessas maravilhosas, Jacó disse que esse lugar era a casa de Deus, a porta do céu. E ele derramou o azeite sobre a pedra e ali ele fez um voto com Deus. Ele, naquele instante, disse que se Deus fosse com ele,
que se Deus guardasse, desse pão para comer, roupa para vestir, se Deus o protegesse, fizesse retornar em paz à casa dos seus pais, ele seria o Deus dele. E ele certamente devolveria os dízimos de tudo que viesse às suas mãos. Deus aceitou aquele voto de Jacó e a partir de então passou a ser com ele, e Jacó se tornou um homem muito abençoado. Dele surgiram 12 filhos que formaram a nação de Israel. Nesse lugar onde está essa pedra, nós levaremos os nomes dos dizimistas para um grande clamor, para que Deus mude a sua vida, para que haja a abundância, a prosperidade, a bênção de Deus em tudo que você fizer. E certamente Ele será com você, nós não temos dúvidas disso. Você terá mais informações em uma Universal mais perto de si, tá bom? Bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Você pode ligar na nossa central se quiser conversar, 218-368-008, e se quiser também saber das moradas, você pode acessar o site igrejauniversal.pt. Você terá todas as moradas em Portugal, das ilhas e também de toda a Europa e de todo o mundo, tá certo? A todos vocês um forte abraço e que Deus os abençoe e até o próximo programa.